Informações do Fluminense neste vídeo, torcedor tricolor. Eu já vou começar falando para você deixar o seu like, ativar as notificações e também sobre o ídolo tricolor Germancano. Informação do Diogo Dantas do jornal O Globo. Germancano já assinou o seu contrato de renovação com o Fluminense. O vínculo anterior ia até o final desse ano. Agora o Cano ele tem contrato até 2026, até dezembro de 2026. A ideia é se aposentar no Fluminense Futebol Clube. Recentemente, houve sondagens do New Old Boys, né? A torcida do New Old Boys estava com esperança de contratar o Germancano nas redes sociais, mas ele já assinou essa renovação e rechaçou essa possibilidade. Importante lembrar, ele foi jogador do New Old Boys, né, quando era mais novo. O Cano defende o Fluminense desde 2022, se tornou 0-1, né, para a torcida tricolor, é muito amado aqui, é o nosso ídolo, o Libertador, chamado de Libertador pela torcida do Fluminense também, e tem muitos recordes aí com a camisa do Fluminense, maior artilheiro do Fluminense numa edição de Campeonato Brasileiro com 26 gols, foi artilheiro absoluto da Copa Libertadores, foi artilheiro da Copa do Brasil 2022, artilheiro do próprio Campeonato Brasileiro em 2022 também, rei da América, melhor atacante do Campeonato Carioca de 2023, enfim, é muito prêmio, é muita conquista individual e coletiva, e a gente fica nessa expectativa do Germancano voltar, se aquele Germancano 2022, 2023, o de 2024 infelizmente conviveu com problemas físicos, e ele já deu um belo cartão de visitas nessa primeira rodada do time principal do Fluminense em 2025. E eu falo aqui, cara, aquele gol de rebote é do Germancano de 2022 e 2023. De 2024 eu não farei aquele gol não. Então é um excelente sinal que o nosso ídolo possa voltar, possa nos ajudar e nos ajudar com mais títulos, né? Que ele fique maior ainda no hall dos grandes ídolos da história do Fluminense Futebol Clube, que tem uma despedida digna, como teve o Fred por aqui, né? Quem não lembra, a passagem de bastão do Fred para o Germancano em 2022 foi bem legal. A torcida do Fluminense fez uma linda festa, tem o Thiago Silva também, então a gente está vivendo uma era de acompanhar grandes ídolos da história do Fluminense. Tem o Thiago Silva também, que eu não citei, tem o próprio Cano, tem o Fábio, enfim, é muita gente boa, é muita gente grande aí na história do Fluminense e que possam vencer mais títulos aí. O Cano agora contrata até o final de dezembro, tá certo? E outro detalhe sobre o Germancano, eu falei desses recordes dele, e tem outra informação muito relevante. Depois da vitória sobre a Portuguesa por 3-1, ele chegou ao top 20 de maiores artilheiros do Fluminense com 93 gols. Ele é o 18º nessa lista do Fluminense. E vou te falar, é bem acessível o Germancano se tornar top 15 artilheiros ainda nessa temporada. Claro, vai depender desse rendimento do Germán nessa temporada. Vou trazer aqui para você, né? O maior artilheiro da história é o Valdo, todo mundo sabe disso, com 319 gols. Eu vou falar que o top 20 atual do Fluminense, tem muita gente aí que a galera nem lembra muito bem, né? Eu particularmente eu nunca tinha ouvido do Jair Francisco, né? O Jair Francisco, eu sou mais jovem, né? É um cara que foi pouco falado aí, até pelo clube, né? Olha o top 20 maiores artilheiros da história do Flu. Valdo com 319, Fred com 199, Orlando Pingo de Ouro com 186, Hércules, não é o volante, 165, Tele Santana, 162, o Elfari, 161, Russo, 155, Preguinho, um dos grandes da nossa história, com 132, Magno Alves, o Magnata, 124 gols, Washington do Casal 20, 120, o Super Ézio, 118 gols, Escurinho com 111, o Jair Francisco com 107, o Zezé com 106, o Lula com 98, o Rodrigues e Didi com 97,
O Cano com 93, 18º. Romeu e Flávio, não é o Romeu volante também não, gente, 92 gols. E o Simões, 91 gols. Tá aí essas informações para você, torcedor do Fluminense. O Cano podendo chegar numa marca incrível aí com a camisa do Fluminense. Quem sabe buscar o top 15 é bem possível. O Lula tem 15º com 98 gols. Cano fazendo 5 gols. Mais 5 gols na temporada, ele já bate esse top 15 aí, mas seria bem legal o Germancano ficar no mínimo no top 10 e é bem possível ainda chegar nessa temporada. Faltam aí cerca de 27 gols, né? Faltam 27 gols para o Germancano alcançar essa marca. Será que é possível, torcedor tricolor, o Germancano fazer 27 gols na temporada e alcançar o Washington do canal 20 com 120 gols no top 10? Tudo é possível com Germancano. Quero mandar um abraço para você que está acompanhando todos os dias a Central Fluminense. Um abraço para o Jorge Filho, de Búzios, Antônio Nunes, de Laguna, Santa Catarina, André Nunes, de São João da Barra, Rio, Assis, de Manaus e Wilkes, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Muito obrigado pela sua audiência, torcedor tricolor. Deixe seu like, ative as notificações, comenta aí da onde que está assistindo a Central, que a gente vai mandar um abraço para você. 4 jogadores do Fluminense foram assaltados quando voltavam da partida contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. Um susto para a galera ali quando foram vítimas de arrastão na linha amarela voltando para casa, né? O Keno, o Thiago Santos, o Lima, o Lelê, segundo informações do Sodanense. Jogadores do Fluminense foram assaltados, mas recuperaram pertences. O quarteto estava dividido em 2 carros, além dos veículos foram roubados ainda no arrastão celulares de jogadores. De acordo com o canal, os jogadores registraram o BO na delegacia e todos os pertences já foram recuperados. Passado o susto, vai estar todo mundo à disposição para enfrentar o Madureira em Cariacica, no Espírito Santo, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Realmente nem os jogadores, né, por mais que tenham mais condições que a grande maioria da população aqui do Rio de Janeiro, eles também estão expostos a acontecerem esse tipo de coisa no Rio de Janeiro. É uma pena, né? Muitas das vezes o jogador não quer vir para o Rio por conta da violência, e a gente vê acontecendo isso com os jogadores do Fluminense, não só com os jogadores, né? Com toda a população, né? Eu queria muito, né, viver num lugar de paz, né? Que a gente pudesse andar com tranquilidade e que não pudesse acontecer esse tipo de coisa, mas felizmente está todo mundo bem e à disposição para enfrentar o Madureira. Que bom que foi apenas um susto para a galera do Fluminense. E eu, aproveitando essa deixa para falar, né, de Madureira e Fluminense, o manda do Madureira no jogo lá em Cariacica, quero falar da rodada que começa nesse sábado, torcedor tricolor. E o Fluminense, né, tá focado em chegar no dia 4 do Carioca, ficar nessa faixa de classificação às semifinais do campeonato. Olha a tabela aí do final de semana. Sábado, hoje, né? Volta Redonda e Flamengo no Nacional de Brasília, 4h30 da tarde. Nesse domingo, Maricá e Sampaio Corrêa no João Saldanha, lá em Maricá, às 3h45. Madureira e Fluminense no Kleber Andrade, 4 da tarde. Botafogo e Bangu no Engenhão, 6 da tarde. E o Vasco e Portuguesa em São Januário, às 9 da noite, nesse domingo. E na segunda, Nova Iguaçu e Boa Vista no Jânio Moraes, lá em Nova Iguaçu. O famoso Laranjão, né, às 6 da tarde, para fechar a 5ª rodada. Importante, né? O Maricá pode, né, se distanciar ainda mais. Se vencer o Sampaio Corrêa em casa, chegaria a 13 pontos. Falando nisso, eu quero colocar até a classificação na tela para você acompanhar como está a situação do Campeonato Carioca de 2025. O Maricá é líder com 10, Volta Redonda, Nova Iguaçu, Portuguesa fecham hoje a 4 atualmente. Sempre importante lembrar, né? O Volta Redonda está na Série B e o Maricá já está garantido na Série D dessa temporada por ter vencido a Copa Rio no ano passado. Vasco é o 5º, Fluminense o 6º, Boa Vista o 7º, Sampaio Corrêa o 8º, Flamengo o 9º, o Madureira
o Botafogo e o Bangu isolado na lanterna. O Bangu fazendo uma temporada muito ruim, infelizmente, né? O Bangu é um time muito tradicional aqui do campeonato carioca. E claro que esse panorama vai mudar, né, gente? Esse panorama vai mudar porque à medida que os grandes voltarem não, mas colocarem seu time titular, o Fluminense já colocou, o Vasco colocou, a expectativa é o Flamengo colocar já nessa quinta rodada, o Botafogo também. O normal vai ser os grandes começarem a vencer os pequenos, mas a gente volta aqui para o G4, o Maricá, ele já tem 10 pontos. Ele vai enfrentar o Sampaio Corrêa hoje. O Maricá já enfrentou, desses 4 jogos, 2 grandes. Então, a gente está falando de 11 rodadas, o Maricá ainda tem 7 jogos a fazer, vai enfrentar 2 grandes, mas ele tem 5 pequenos. Se o Maricá continuar com esse aproveitamento contra os pequenos, inclusive venceu o Nova Iguaçu, que é tido aí como um dos melhores pequenos, está nesse G4, grande chance do Maricá estar na semifinal do Campeonato Carioca. E aí vai sair um grande. E aí os clássicos podem decidir quem pode ficar de fora, né? Ou quais clubes podem ficar de fora, porque a gente tem o Volta Redonda também, como eu falei, jogando na Série B e na vice-liderança dos 4 jogos, venceu 3, inclusive venceu o Fluminense. Então, de olho aí nessa situação do Campeonato Carioca, já que o Fluminense botou o time titular, vai colocar, a gente tem que jogar para vencer, né? E o Fluminense, muita gente não sabe disso, mas os clubes grandes, né, principalmente quando não vão para a Libertadores, eles precisam ir bem no Campeonato Carioca para jogar a Copa do Brasil, né? As federações conseguiram essa manobra aí na CBF para tentar valorizar aí o Campeonato Estadual. O Santos ficou fora da Copa do Brasil ano passado por isso, né? Foi rebaixado, tinha ido mal no Campeonato Paulista lá em 2022 e não jogou a Copa do Brasil. Então é importante o Fluminense estar entre os primeiros aí da classificação geral para, né, garantir essa vaga na Copa do Brasil. A gente pode dizer assim, claro, o Fluminense ficando na Série A não tem problema, mas ano passado, por exemplo, a gente ficou até a última rodada com chances de ser rebaixado. Então, só trazendo essa curiosidade a motivo de informação. Então, tá aí essa notícia sobre a tabela do Campeonato Carioca. Agora eu quero falar sobre ele. Riquelme Felipe está em alta com a torcida do Fluminense. O GE faz uma matéria sobre o jogador que ele realmente está ganhando todos os holofotes nesse início de temporada. Ele esteve presente em todos os jogos do Fluminense. Jogou contra o Sampaio Corrêa 88 minutos, contra o Volta Redonda 82, contra o Maricá 30 e contra a Portuguesa 25 minutos. A torcida está pedindo o nome do Riquelme e ele tem bons números, né? Nesse Carioca já foi um pênalti sofrido e 6 chances claras de gols criadas para seus companheiros, uma média superior a 1 por partida. Então o Riquelme Felipe realmente chegou trazendo as suas credenciais. Importante lembrar, tem multa rescisória de 50 milhões de euros na atual cotação, 312 milhões de reais. Então é uma grande joia, é uma grande promessa que o Fluminense tem em mãos. E os holofotes podem estar com o Riquelme Felipe nesse momento, mas a gente tem que lembrar que tem o Isaac também, que é um bom jogador, um excelente jogador. É um moleque também que vai evoluir, vai dar muitas alegrias à torcida do Fluminense. De olho nessa garotada que está surgindo de Xerém. Muito obrigado por você acompanhar esse vídeo até o final, ficar ligado, informado, bem informado nas últimas do Fluminense. Até a próxima. Saudações tricolores. Valeu.